Bom, essa é a penúltima aula teórica do assunto, leis de Newton. Tá? Nessa aula a gente deixou para discutir duas situações, né, que são a situação do plano inclinado e a situação das polias. Tá? Então, só teoria. Vamos discutir cada caso, como é que a gente trabalha matematicamente com o plano inclinado, sem atrito, com atrito, quando o bloquinho está descendo, quando o bloquinho está subindo. E depois a gente faz uma explanação de polia. Tá? E aí, na semana que vem, a gente entra com os exercícios de sala, a segunda parte dos exercícios de sala. Tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui. Pronto. Então, a história é a seguinte. A situação padrão, né, do problema do plano inclinado. Eu tenho um plano inclinado, o plano está inclinado numa superfície horizontal, mas o plano é inclinado, e ele forma aqui com o plano uma inclinação de um ângulo dado. Esse ângulo é dado. Tá? A gente vai perceber que para trabalhar com plano inclinado, a gente vai trabalhar com seno, cosseno também, não vai ter jeito. Tá? E aí eu quero descrever como é o movimento do corpo nesse plano. Quando ele está acelerando para baixo, quando ele está acelerando para cima, quando ele estiver subindo ou descendo em movimento uniforme, portanto, sem aceleração. Então, como é que a gente trabalha com as leis de Newton para um plano inclinado, tá? Bom, então, a gente vai dividir em duas partes. Primeiro, nós vamos analisar o plano sem atrito e depois com atrito, tá? Porque o atrito é uma força que muitas vezes vai aparecer no problema, tá? Do mesmo jeito que pode aparecer atrito num plano horizontal, pode aparecer atrito no plano inclinado, tá? Então, tá aqui o nosso desenho. Beleza? Espera aí. Aqui. Vamos imaginar primeiro o plano, o corpo apoiado no plano, né? Eu tenho aqui o ângulo θ. E eu quero analisar o plano, o corpo apoiado no plano. Se o plano não tiver atrito, então sem atrito, o que vai acontecer com esse corpo na hora que você soltar ele? Ele vai ter uma aceleração para baixo. Ele vai ter uma aceleração para baixo. Tá? Ele não está em queda livre, porque ele tem uma normal. Ele não está sob a ação só do peso. Tá? Bom, o que acontece nesse caso? Eu tenho uma força-peso que é aplicada pela Terra sobre o corpo, certo? Está aqui a força-peso. Só que o corpo ele está apoiado na superfície do plano. Então, ele tem uma força normal. Ele tem uma força normal. Tá? E aí é que está o problema. Por quê? Por que a gente vai ter que pensar em decomposição? Porque a aceleração ela não está apontando nem na direção do peso, nem na direção da normal. Então, o que significa isso? A força resultante ela está para baixo. Por que eu estou desenhando a força deitada, né? A força resultante, gente, ela tem que estar apontando para baixo. Como é que eu enxergo isso? Então, agora vem a parte do sistema de referência. Eu vou criar um sistema XY para o meu corpo. Só que o que eu vou fazer? Como o corpo está andando na ladeira, ele está descendo a ladeira, essa direção aqui vai ser o meu eixo X. Isso aqui vai ser o meu eixo X. Eixo X. E o eixo Y vai ser o perpendicular, bem onde está normal.
Isso aqui é o eixo Y. Tá? Então, o segredo para entender plano inclinado é que para você descrever o movimento do corpo, você vai ter que fazer um sistema XY inclinado, desse jeito que vocês estão vendo na tela, tá? O eixo X é sempre o eixo onde o corpo escorrega. Esse é o eixo X. Ele está andando para lá. Então, esse é o eixo X. E o eixo Y é o eixo perpendicular a ele, tá? Agora, o que acontece? Eu vou decompor o peso, tá? Mas antes de decompor o peso, eu preciso que vocês percebam uma coisa. Não, vamos descrever o peso primeiro, vai, ó. Eu tenho aqui uma componente do peso para baixo, que seria um cateto, né, do triângulo. Esse peso aqui eu vou chamar de PX. PX. O que o PX faz? Ele garante a aceleração do corpo. Tá? É ele que arrasta o corpo para baixo. O PY, ele tá aqui, ó, para baixo, ó. O PY, tá? O PY, gente, é a força que se anula com a normal. Com a normal. É uma força de contato com o plano. Então, quando o corpo tiver atrito, a gente vai ter que considerar esse PY, tá? Beleza? Bom, como PX e PY são componentes do peso, a gente vai calculá-las em função do ângulo θ. Então, eu preciso agora que vocês prestem muita atenção no meu desenho. Ó, eu vou fazer uma coisa aqui. Ó. Eu vou prolongar alguns traços. Ó. Eu vou prolongar esse traço do eixo Y até aqui. Ó. Tá? Agora, presta bem atenção. Tá vendo? Acompanhe o laser aqui, ó, e percebe esse triângulo que eu estou mostrando aqui, ó. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Vocês concordam que esse triângulo é retângulo? Tá? O ângulo reto dele tá aqui, ó. Tá bom? Tá. Agora, tá vendo esse ângulo aqui, ó? Eu vou chamar ele de alfa. Tá? E eu posso dizer que alfa mais beta não, teta, né? Eu chamei o outro de teta. Alfa mais teta tem que dar 90 graus, não tem? Beleza? Guarda essa informação. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou prolongar o peso aqui, ó. Prolonguei o peso. Agora eu quero que vocês enxerguem um outro triângulo retângulo em pé, ó. Olha aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo? Esse triângulo retângulo. Achamos, né? Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Ele é reto, não é? Esse ângulo é reto. Tá. Se esse ângulo é reto, ele vale 90 graus. Então, para esse triângulo pequenininho aqui, ó, tá? A soma do ângulo alfa mais o ângulo aqui de cima tem que dar 90 graus. Então, esse ângulo aqui de cima, gente, ele vale θ. Esse ângulo vale θ. Aqui, ó. Θ. Tá? Por que é importante você perceber isso?
Porque agora eu consigo, com esse ângulo θ aqui, ó, eu percebo que o PY, ele é cateto adjacente ao θ, ó. O PY, ele é cateto adjacente. E o PX seria transportado para cá, ó, ele seria o cateto oposto, né? Então, olha o que eu vou escrever aqui. PX é P vezes o seno do θ. PX, que é a componente que acelera o corpo, ela vale P seno θ. E o PY, ele vale P cosseno de θ. Um detalhe importante, hein? O θ, ele é um ângulo entre 0 e 90 graus. Certo? Se o plano é inclinado, ele não pode nem ser horizontal. Então, o ângulo θ tem que ser maior que 0 e não pode ser uma parede. Não pode ser vertical. Completamente vertical. Então, é qualquer ângulo entre 0 e 90. Tá? Beleza? O que é muito importante que vocês percebam? Que a inclinação do plano afeta a aceleração do corpo. Tá? Uma coisa importante é a inclinação do plano afeta a aceleração. Tá? Como é que a gente pode provar isso de uma maneira muito simples? Pensa no seguinte, se o plano está sem atrito, você concorda que a força resultante é o Px? Se o plano tiver sem atrito, a força resultante é o Px. Tá? Portanto, eu posso dizer que Px é igual a massa vezes a aceleração. Mas quem é Px? Ora, Px é o peso vezes o seno de θ. Isso é igual a MA. MA. Tudo bem? Posso cancelar as massas? Posso cancelar as massas. Portanto, olha o que eu acabo de descobrir. Qual é a aceleração de um corpo no plano inclinado? A aceleração do corpo é G seno θ. Tá vendo? E o que é importante você lembrar? Isso da matemática. Aí já é a matemática que entra na parada. Quanto maior for um ângulo θ, ou seja, quanto mais inclinado for o plano, né? Ângulo θ alto é ângulo plano inclinado, muito inclinado. Então, quanto mais inclinado for o plano, maior vai ser o seno do ângulo. Se você lembrar de senos na matemática, o seno de 30 é 0,5. O seno de 45 é 0,7 aproximadamente. O seno de 60 é 0,85. Conforme você vai aumentando o ângulo, o seno vai ficando maior. O que para a gente faz todo sentido, né? Se o plano vai inclinando mais, a aceleração dele vai ficando cada vez maior. Cada vez maior, cada vez maior. Tá? Quando ele estiver caindo num plano vertical, o que seria um plano vertical? É um plano que está inclinado 90 graus. Aí ele está caindo com G vezes seno de 90, que dá 1, né? Que dá 10. Então, quer dizer, quanto mais você inclina o plano,
Quanto mais você inclina, mais a aceleração dele se aproxima da gravidade. Quando é que a aceleração vai ser igual à gravidade? Quando ele cair na vertical. Tá? Beleza? Por outro lado, né? Quando o plano é horizontal, não tem essa aceleração g seno θ. Tá? Outra coisa que eu queria comentar. E o cosseno, hein? E o cosseno do ângulo? O nosso ângulo, ele varia de 0 a 90. Tá? À medida que você aumenta o ângulo, o seno aumenta, mas o cosseno diminui, galera. O cosseno diminui. O que é importante você perceber isso nessa observação? Qual é a força que garante contato do corpo com o plano? Não é o PY, que ele está comprimindo o plano? O que acontece? Quando o plano está muito inclinado, o cosseno desse ângulo é pequeno. Quando o plano está muito inclinado, o cosseno desse ângulo é um cosseno pequeno. Se o cosseno é pequeno, a força de contato é pequena. Então, quanto mais inclinado, menos contato ele terá com o plano. Faz sentido, né? Então, à medida que você vai aumentando a inclinação, ele vai ganhando aceleração, mas vai perdendo contato com o plano, né? Quando o plano tem uma inclinação pequena, aí o que acontece? Ele desce com uma aceleração pequena, mas ele tem uma força de contato maior. Então, quanto menos inclinado tiver o plano, maior é o contato. Quanto mais inclinado tiver o plano, maior é a aceleração. Isso precisa estar muito claro na tua cabeça, porque senão essas fórmulas elas viram só letras. Elas viram só letras. Tá claro que lá na hora dos exercícios a gente vai calcular, tá? Beleza? Perguntas. Vamos botar um atrito aqui na criança? Vamos colocar um atritinho? Agora com atrito. Bom, o que a gente já sabe, né, antes de começar a fazer conta? Quando a gente trabalha com plano inclinado, qual é a dica que eu dou para vocês? Nem perca seu tempo desenhando o peso. Esquece. Já desenha direto o PX. Você não vai ter que ficar fazendo aquele desenho infernal toda vez na sua vida. PX. Já desenha o PY. Tá? E desenha lá a tua querida normal. Normal. Tá. O que acontece? Quando o corpo está em atrito, tem atrito no sistema, o atrito vai depender de que está acontecendo com o corpo. Tá? Por exemplo, vamos supor... Volto. Daqui a pouco eu volto. Peraí, deixa eu só terminar aqui o raciocínio e já volto. Vamos supor que o corpo esteja em movimento retilíneo e uniforme. E aí é importante que você entenda o seguinte: ele pode estar subindo ou descendo. Tanto faz. Mas o fato dele estar em movimento retilíneo uniforme quer dizer que ele está na primeira lei. Tá? Então vamos supor, ele está descendo com uma velocidade constante, porque ele não tem aceleração. Então, se ele estiver descendo, o atrito vai estar para cima. Tá? Claro que nesse caso, né, gente, ele só pode estar descendo. Não tem como você soltar um corpo no plano inclinado e ele começar a subir do nada.
Mas tem problemas, por exemplo, que o corpo está sendo puxado por uma corda, então tem que ficar atentos a isso. Agora, se eu abandonar o corpo, ou ele fica parado, ou ele anda acelerando, ou ele anda em movimento uniforme mais para baixo, né? Ele pode andar para baixo. Tá bom. Então, nesse caso, como é que a gente trabalha? A gente diz assim, bom, primeiro, né? O FAT, nesse caso, ele é Mi vezes a normal. Ou seja, como a normal é igual ao PY, nesse caso, eu posso dizer que o FAT, nesse caso, ele vale Mi vezes mg cosseno do ângulo θ. Tá? Porque uma coisa importante, né? A gente decora que Px é P seno θ e a gente decora que Py é P cosseno θ, para não ter que ficar desenhando toda hora aquele desenho horroroso. Ficar descobrindo onde que vale o ângulo θ e não sei o quê. Tá? Então, no nosso caso, se o corpo tiver em movimento retilíneo uniforme, se o corpo tiver numa situação em que ele está em movimento retilíneo uniforme, o FAT tem que ser igual ao Px. Px. E aí nós vamos descobrir uma coisa muito curiosa. Quer ver que interessante? Porque, geralmente, quando o exercício for trabalhar essa situação, né? Põe o corpo, solta, ele desce em MRU, o que o cara vai te perguntar? Ele vai pedir para você calcular o coeficiente de atrito. Calcule o coeficiente de atrito. Tá? Então, eu vou desenvolver para a gente ver como que eu chego no coeficiente de atrito. Você vê que interessante. Ó, quanto vale o FAT? Ele vale Mi, M, G, cosseno. Certo? Pode falar, tô lendo aqui. Tô lendo. FAT igual a PX, porque ele tá na primeira lei. Se ele está na primeira lei, quer dizer que a força resultante tem que ser zero. Se a força resultante tem que ser zero, uma força precisa anular a outra. Tá? Por isso que o FAT tem que ser igual ao PX. Então, ó, μmg cosseno é igual a mg seno. μmg cosseno igual a mg seno. Cancela os mg's. Olha que interessante. O mi, que é o coeficiente de atrito, ele vale seno dividido pelo cosseno. O que é seno dividido pelo cosseno? Alguém lembra o que é seno sobre cosseno? É a tangente do ângulo. Olha que louco. Então é assim, né? Calcule o coeficiente de atrito para que o corpo esteja em repouso ou em MRU. Tá aí, ó. Tá? Ele está descendo, então ele está em MRU. Esse é o Mi. Mi é igual a tangente de θ. Tá bom? Agora, e se ele tiver aceleração para baixo? E se ele tiver aceleração para baixo? Aí a coisa é um pouco diferente. Tá? Então pode tirar print dessa situação. Vamos lá. Aqui.
Vamos supor que ele tenha uma aceleração para baixo. Tá? Bom, se ele tiver aceleração para baixo, a situação muda em que sentido? Bom, você tem as componentes do peso, né? Então, você vai ter um PX, você vai ter um PY, você vai ter uma força de atrito, e vai ter uma força normal. Tá? Aqui o que vai mudar em termos de segunda lei, de equação? O corpo está na segunda lei. A segunda lei diz que a força resultante tem que ser igual à massa vezes a aceleração do cara. Então, tem aceleração? Tem. Quem é a resultante agora? Vou deixar para vocês responderem. Quem tem que ser a resultante? Quando eu falo assim, quem é a resultante? Quem tem que ser a resultante? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Quem respondeu isso está certo mesmo. PX menos o FAT. PX menos o FAT tem que ser igual a MA. Tá? Aí o exercício vai te pedir, pode pedir o coeficiente de atrito, ele pode pedir a massa do corpo, ele pode pedir aceleração, enfim, ele vai fazer perguntas de maneira geral. Mas aqui a gente não tem, aqui você vai desenvolver, né? Fica P seno θ menos mi vezes P cosseno θ igual a M vezes A, tá? Percebe que aqui você tem a massa, que está implícita aqui no peso, tem o coeficiente de atrito, tá? Então ele pode te pedir o coeficiente de atrito, vai te dar a aceleração, ele pode pedir a aceleração e te dar o coeficiente de atrito. Geralmente é por aí a coisa, tá? Tudo bem? O que aparece de novidade, né, em termos práticos no plano inclinado? Duas coisas. Primeiro, a decomposição de pesos, Px, Py, e segundo, aqui o peso não é igual ao normal. A normal é o Py, né? A normal é uma componente do peso. Por quê? Porque a outra componente vai garantir de tentar puxar o corpo para baixo, tá? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho de polias agora? A gente tem alguns minutinhos ainda. Polias é bem tranquilo. A gente vai falar um pouquinho da teoria, e aí nas aulas de exercícios a gente trabalha com polia. Então podem tirar print aqui. Peraí, preciso voltar aqui, né? Preciso voltar um slide que pediram aqui. Pode falar. Ora, esse que estavam pedindo. Cara, não tô escutando vocês, mano, sei lá. Se vocês estão falando aí, para mim, deixa eu ver. Por que será que eu não tô escutando vocês? Espera aí. Pronto. Problema técnico resolvido aqui. Meu áudio estava zoado. Pronto, posso trocar já, voltar para o segundo slide. Deixa eu passar os outros slides aqui. Tá. Esse aqui também já tiraram. Uhum. E agora esse aqui. Pronto. Polias. Polias. A gente, quando trabalha com polias, se você já entrou numa academia, você sabe o que é uma polia, né? As polias, elas são sistemas que fazem com que cordas deslizem por uma engrenagem. E a gente trabalha na mecânica, tem um monte de situações, a gente usa polia no nosso dia a dia, tá? Na parte de movimento, de máquina, enfim.
Você tem dois tipos de polias que podem ser utilizadas num sistema de forças. Uma polia fixa e uma polia móvel. Aqui a gente tem foto das duas, tá? A foto que vocês estão vendo à sua esquerda é uma polia fixa, tá? Polia fixa, ela tem aqui o sistema de polia mesmo, propriamente dito, né? Ela está presa de tal maneira que ela pode se mexer para os lados, mas ela não pode acelerar. A polia não pode ir para cima nem para baixo, tá? Ela é uma polia fixa. Um segundo tipo de polia é a que vocês estão vendo aqui à direita, que nós costumamos chamar de polia móvel, tá? A polia móvel, na verdade, ela funciona assim. Ela tem, aqui está a polia, tá? Notem que aqui você tem um fio que passa aqui por dentro dela, ó, tá? E aqui você tem um gancho onde eu vou segurar a carga, tá? O que vai acontecer? Quando eu aplicar uma força nessa polia, ela vai subir, ela se movimenta. Ela pode ir para cima ou para baixo. Ela pode fazer isso aqui, ó, tá? Como essa polia pode se movimentar, ela pode acelerar. Ela pode acelerar para cima, ela pode acelerar para baixo, mas o fato é que ela se mexe, tá? Essa daqui não, ela está presa. A diferença delas é o que cada uma te traz de vantagem, vamos dizer assim, tá? Então, o que a gente vai discutir aqui, que é bem tranquilo, é como é que eu olho por uma polia fixa, qual é a vantagem que ela me oferece num problema, e qual a vantagem que a polia móvel vai me oferecer, tá? Então, são dois casinhos, vamos dizer assim. O primeiro caso é a polia fixa. Aqui está um esqueminha mais fácil de a gente compreender por que ela se chama fixa, né? Ela está presa numa superfície, tá? Pode ser no chão, no teto, numa parede. O fato é que ela está presa ali, tá? No sistema, numa academia de ginástica, você encontra várias máquinas que funcionam desse jeito, né? O que acontece? Eu tenho aqui um peso, tá? Esse peso, ele está conectado por um gancho. O gancho está preso num fio. O fio atravessa a polia e na outra extremidade vai ser aplicada uma força, tá? Essa força, ela é, de maneira geral, nos exercícios, ela é conhecida como força potente. Força potente. Essa força potente, na verdade, gurizada, é a tração no fio. É a tração. Quando você puxa o fio, aqui, pode ser você, ou pode ser o motor de um guindaste, alguma coisa nesse sentido, ela está aplicando uma tração no fio. Então, a gente pode dizer, para deixar o negócio mais confortável, que a força potente, ela é a tração no fio. Tá. Agora, essa força ela quer puxar uma carga, por exemplo. A carga tem um peso. O peso é o que eu vou chamar de força resistente. Tudo bem? Então, a força potente é uma tração, a força resistente é o peso. Aí é o seguinte, quais são as situações que você pode observar em termos de exercícios? Você pode manter o corpo suspenso. Se eu quiser manter o corpo suspenso, ele está em repouso, aceleração igual a zero. Aí eu tenho que a força potente tem que ser igual à força resistente, concorda? É uma situação. Então o cara fala assim, qual a força que uma pessoa tem que fazer para manter o corpo parado? Tá aí, é um probleminha tranquilo.
Agora, e se a aceleração estiver para cima? Se eu quiser subir acelerando, por exemplo, como que seria aqui, gente? Primeira ou segunda lei? Segunda lei, né? Se a aceleração estiver para cima, o que a gente sabe? Que a força potente menos a força resistente tem que dar MA. Tem que dar MA. Tá certo? Se a aceleração for para baixo, aí é uma polia meio idiota, né? Porque tá acelerando para baixo, ela não tá funcionando a polia. Mas, né? Tipo, tudo bem. Se a aceleração estiver para baixo, aí eu tenho que a força resistente, que seria o peso, menos a força potente, tem que ser igual a MA. Então vai depender do problema, tá, gente? Trabalhar com polia fixa é trabalhar de uma forma bem variada. Ou é suspenso, ou é acelerando para cima, ou é acelerando para baixo, tá? Aí você fala assim, tá, Dan, mas então para que serve uma polia desse tipo? Na verdade, a única vantagem que ela tem é a seguinte. Por exemplo, esse cara que está puxando o peso, ele não precisaria fazer uma força vertical para puxar o peso. Por exemplo, imagina que você tem uma caixa. A caixa está no chão. Se eu pedir para você segurar essa caixa, você concorda que você vai ter que fazer uma força vertical? Quando você põe uma corda e amarra a corda na polia, você pode fazer uma força para o lado para puxar uma caixa para cima. Então você consegue direcionar a força. Então eu posso dizer o seguinte, a polia fixa direciona a força aplicada no corpo. Você pode perceber que na academia, você consegue perceber claramente esse exemplo. Por exemplo, na academia, você tem vários aparelhos que usam pezinho, certo? Tem um aparelho que você pega os braços e faz o movimento de abrir e fechar para fazer peitoral. Peitoral. Então, você quando você está usando essa máquina para fazer o exercício, você está fazendo um movimento no eixo X, não tá? Aqui, ó. E o bloquinho, ele está levantando no eixo Y, né? Uma outra máquina que tem na academia, que é bem legal de fazer, é aquela que você faz uma espécie de uma remada. Você pega a alavanca do negócio e puxa para trás. Você puxa para trás. Você puxa para trás. Quando você olha na maquininha, os pezinhos estão subindo. Então, as polias, elas proporcionam que você, para fazer por exemplo, erguer um corpo, você não precisa necessariamente fazer uma força para cima. Você pode fazer uma força para o lado, pode fazer uma força para o outro, tá? Beleza? Isso é polia fixa. Acabou. Não tem mais o que discutir a respeito dela. Tá? Agora, pode tirar print. E se a polia for móvel? Quando a polia é móvel, gente, a questão ela vai sempre para o mesmo lado. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Ó, primeiro aqui eu tenho um desenho de uma polia móvel. Tá? A partir desse desenho, é muito importante que a gente tire uma conclusão. Que aí, se você entender essa conclusão, para você, polia móvel vai ser tranquilo. Como é que a gente monta uma polia móvel? Olha só. Aqui tem um esquema em que você tem a carga, tá? A carga ela vai ter uma força resistente. Tá? Aí o que eu vou fazer? Ao invés de eu pregar a polia no teto aqui, ó, o que eu faço? Eu amarro a corda no teto, amarro a polia no corpo por um gancho, e aí eu puxo a corda. Então, na hora que eu puxar a corda aqui, ó, essa polia ela vai girar, porque a corda vai andar, não vai andar, mas ela vai subir a polia. Por isso ela chama polia móvel. Deu para entender o lance?
Tá? Essa é a diferença. Uma coisa é você pregar a polia no teto e passar a corda por ela. Outra coisa é você pregar a corda no teto e passar a polia dentro dela. Aqui é uma polia móvel. Né? O que esse sistema te dá de vantagem? Por exemplo, vamos imaginar que nesta figura a carga está em repouso. Carga em repouso. Certo? Se a carga está em repouso, a força resultante é zero. Acontece o seguinte, gente. A pessoa, ela está fazendo força aqui, não está? Então, ela está aplicando na corda uma força potente. Tá? Aqui, ó. Que ele chama de T2. Tá? Essa força T2 é aplicada pela pessoa. Acontece que a corda está presa no teto. Então, para pensar no que eu vou te falar agora. Quando eu puxar a corda para cima, a corda não vai puxar o teto para baixo? Quando a corda puxa o teto para baixo, o teto puxa esse lado da corda para cima. Percebam que esse lado da corda, ele também tem uma força potente. Porque ele está preso na parede. É a parede que está puxando a corda para cima. Tudo bem? Tá, o que eu quero que vocês guardem, então? Primeiro, para a carga ficar em repouso, a força resistente, que é a força que você está segurando, ela tem que ser T1 mais T2. Porém, T1 é igual a T2, gente. Porque a corda é a mesma. A corda está sendo tracionada com uma força T. Essa força T, na verdade, ela vale T1 mais T2. O problema é que essas duas forças estão o mesmo valor. Tipo, se eu puxar a corda aqui com 10 newtons, essa tração ela vai se propagar em todos os pontos da corda. Então, esse lado também vai puxar com 10 newtons. Então, é como se a parede estivesse te ajudando. Então, eu posso dizer que a força resistente é igual a 2 vezes a tração. T1 ou T2. Tá? E aqui a gente tira, então, a conclusão da história. Qual é a conclusão da história? A conclusão da história é a seguinte. A tração que você faz na corda, ela é a metade da força que você quer sustentar. Vê se você concorda com isso que eu estou falando. A tração que você vai fazer na corda é a metade da força que você quer sustentar. Por exemplo, se esse corpo tiver 10 newtons, você segura ele com 5. Porque os outros 5, quem vai fazer é a outra corda, outro lado da corda. Se o corpo tiver peso 100 newtons, você segura ele fazendo 50, porque os outros 50 são feitos do outro lado da corda. Então, a polia móvel, ela reduz a força que você precisa fazer pela metade. Essa é a vantagem de você usar esse tipo de sistema para suspender uma carga, para manter uma carga em suspenso, né? Então, guindaste usa muito polia móvel, né? O que os guindastes fazem? Eles criam máquinas onde existam várias polias móveis, tá? Então, quando aparecem questões de polia móvel, tem que ficar muito atento com um tipo de questão específica, tá? Podem tirar print que eu quero mostrar para vocês um desenho. Aí a gente já encerra a aula. Tira print aí.
Vamos ver aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Isso aqui é um exemplo do que você pode encontrar de situação envolvendo polia móvel, tá? Aqui nós temos 3 polias. 3 polias. A polia 1, que é móvel. A polia 2 também é móvel. Então, veja, ó. Aqui tem um fio ligado na parede, no teto. Esse fio passa pela polia e é enganchado numa segunda polia. Essa polia, por sua vez, estava conectada a um fio no teto. Ó. Então, o teto ele tem 2 componentes aqui fazendo força. Ó. 2 componentes. Tá? O cara ele está puxando essa corda aqui. Ó. Tá? Ele está puxando essa corda. Então, o tipo de pergunta que a gente faz aqui é: olha, o peso do corpo é tanto. Então, vamos supor, o peso do corpo é P. Então, peso, o corpo tem peso P. Tá. Eu quero manter esse corpo parado. Tá. Então, aqui nós temos a primeira polia. Ela está presa por aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, você tem uma força segurando o corpo, tá? Na polia. Só que essa força que está segurando o corpo na polia, ela está distribuída nas 2 cordas. Então, eu posso dizer o seguinte, vê se você concorda. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu desenhar a polia mais para o centro aqui. Aqui você tem a polia, ó. A corda, ela está fazendo isso, ó. E está subindo. Isso aqui é a polia 1. Então, olha como é que você vai trabalhar quando você tiver com um exercício de polia. Você vai dizer, olha, aqui tem uma tração T1. E aqui também tem uma tração T1. Tá aí. Então, o que eu já sei da primeira polia? Que o peso tem que ser igual a 2 vezes T1. Tá? Beleza. Esta força T1, ela está puxando a polia 2 para baixo. Né, ó? A corda 1, ela está aqui, ó. Então, essa corda, gente, para a polia 1, ela puxa a polia para cima. Agora, na polia 2, olha o que acontece. Na polia 2. Aqui, ó. Na polia 2, é como se você tivesse uma coisa pendurada aqui, ó. T1. Só que essa polia, ela está presa numa outra corda, que está lá no teto. E aqui o cara está puxando, ó. Certo? Então, o carinha, ele está fazendo uma força aqui. Tá? Como é que essa polia vai ser mantida parada? A polia 2. Vamos chamar de polia 2 aqui, ó. Ela vai ter uma força T2 puxando ela para cima. E o T2 desse lado, que é o carinha que está fazendo. Tá vendo? Tá? Então, o que a polia 2 faz com a tração 1? Ó, ela vai dizer que T1 é igual a 2T2. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui, gente? Cada polia quebra a força na metade. Então, ó, o que eu sei? Que P é igual a 2 vezes T1. Mas quem é T1? É 2T2. Então, o peso
é igual a 2 vezes 2T2. Portanto, a tração que tem que ser feita na corda para manter o peso parado é P sobre 4. É P sobre 4. Deu para entender? Como é que você vai pensar nisso rapidamente? Porque isso demora, né? Pensar tudo isso não é uma coisa tão legal assim. Você pode generalizar. Você vai dizer o seguinte, que a força potente, que é a força que você faz aqui, ó, ela é a força resistente dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Faz sentido, ou pelo menos tem que fazer. Porque o que acontece? Cada polia quebra a força no meio. Então, se eu usar 2 polias, eu vou dividir a força por 2 e depois por 2 de novo, 2 ao quadrado. Se eu usasse 3 polias móveis, a força ia dividir por 8, 2, 2 e 2, tá? Então, isso é uma formulinha, que quando você lembra, você resolve a questão super rápido. O cara pode botar quantas polias forem. Você conta, tem tantas polias móveis, 2 elevado a esse número, tá? E aí a força vai reduzindo a metade, a metade, a metade, a metade, a metade, e assim por diante. Beleza? É claro que se o corpo estiver acelerando, aí tem a aceleração, a coisa fica mais complicada, tá? Mas eu confesso para vocês que eu não me lembro de aparecer questões assim. Geralmente, quando cai polia móvel, o corpo está em repouso e ele vai querer que você diga, olha, qual é a força que eu tenho que fazer para manter o corpo suspenso, tá? Tudo bem? Fechamos a teoria, gente, de polias e plano inclinado, planos inclinados, tá? Na próxima semana, a gente vem com os exercícios desse assunto. Mais exercício com bloquinho, plano inclinado e o escambau. Tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida?